Talvez o que esteja acontecendo com você não seja necessariamente falta de foco ou produtividade, mas cansaço mental. Oi, meu nome é Vitória Ferreira e o vídeo de hoje é sobre síndrome de burnout. Normalmente a gente chega nesse período do ano, ou melhor, no fim dos semestres ou no fim do ano, extremamente cansados, querendo jogar tudo pro alto, porque a gente não conseguiu, seja por nós mesmos ou por outras pessoas, respeitar os nossos limites físicos e emocionais. Eu queria falar um pouco sobre como conseguir se recuperar dessa rotina todos os dias no final do semestre, mas principalmente sobre como esse incentivo de extrema produtividade tá deixando a gente doente. As pessoas estão sempre falando desse sucesso que depende dessa produtividade extrema, de uma produtividade que não tem férias, que não tem final de semana, que não tem noite bem dormida, só que ninguém fala de quanto isso custa, porque normalmente custa muito. Mas no final das contas, que sucesso é esse que te leva ao esgotamento emocional? Porque esse tipo de rotina, esse tipo de incentivo naturalmente nos leva a um esgotamento. É impossível a gente passar por cima de limites físicos, passar por cima de cansaço, passar por cima de algo tão necessário quanto o sono e achar que tudo vai ficar bem, que a gente simplesmente vai ser bem sucedido porque eu sacrifiquei absolutamente todo o resto da minha vida pra ter isso. Hoje a gente já tem um nome pra isso, que é o conhecido síndrome de burnout ou a síndrome do esgotamento profissional, que nada mais é do que um esgotamento mental causado pelo excesso de trabalho, seja em tempo, seja em intensidade. Afeta muito mulheres que têm jornada dupla, que trabalham fora e também têm que lidar com todas as tarefas domésticas, filho, às vezes até estudo, tudo sozinha. Então engana-se que o esgotamento emocional causado pelo trabalho só atinge as pessoas que passam 12 horas dentro do escritório. A síndrome de burnout, ela foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde recentemente como uma síndrome crônica. Em entrevista para a revista Saúde, a presidente da ISMA Brasil, a psicóloga Ana Maria Rossi, disse que a sensação de quem sofre de burnout é a de ter passado dos limites. Não dispor de recursos físicos, psíquicos ou emocionais para fugir daquele beco sem saída. Eu sou viciada no meu trabalho. Se eu não tomo cuidado, eu ultrapasso com muita facilidade os meus limites. O problema é que fazer isso nunca me trouxe bons frutos. Eu nunca ganhei mais dinheiro porque eu ultrapassei os meus limites, muito pelo contrário. Ultrapassar esses limites só me levou a explosões emocionais ou bloqueios, seja eles quais forem. Ansiedade, resfriados, gripes, bloqueios criativos, tudo isso são resultados de uma vitória que não respeitou os próprios limites porque se tornou viciada no trabalho. Eu fujo das minhas emoções, eu fujo dos meus vazios muitas vezes, preenchendo tudo isso com trabalho. E no final das contas, quando você chega nesse limite, você simplesmente não consegue mais produzir. É muito contraditório que a gente ultrapasse nossos limites para conseguir produzir mais, mas quando a gente ultrapassa todos eles, a gente simplesmente não consegue mais produzir. Porque é assim que o nosso cérebro funciona. A gente tem um limite. Pra tudo tem um limite. A gente tem um limite de esforço a se fazer, inclusive por dia. E isso também pode variar de pessoa pra pessoa. E quando a gente ultrapassa isso, é normal que a gente não consiga mais produzir, que a gente não consiga mais focar, que a gente não consiga mais se dedicar inteiramente pra uma coisa. E a gente tá constantemente se perguntando por que é que eu não consigo produzir que nem fulano? Por que é que eu não consigo focar no meu trabalho? Talvez porque você ultrapassou tantos limites que o seu cérebro simplesmente pifou. Porque nós não somos máquinas, nós somos animais. A gente precisa lembrar disso constantemente, porque a gente esquece. Máquinas podem até funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas nós não somos máquinas. Nós precisamos dormir uma quantidade de horas adequadas para você. A gente precisa de um ócio criativo, a gente precisa de pausas para espairecer, para descansar o nosso cérebro. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai conseguir produzir o quanto a gente gostaria. A produtividade também passa por respeitar os seus limites e conhecer quais são eles em primeiro lugar. Se você já chegou nesse nível de uma síndrome de burnout, em que você já se sente sem saída, em que você já não tem recursos mais físicos e emocionais, o que você pode fazer é procurar ajuda profissional. Então, talvez você nem precise de medicamento, porque a gente liga automaticamente essa ajuda a medicamento, mas procure um psicoterapeuta, um psicólogo, uma psicóloga, enfim, que vai te ajudar a lidar
com isso. Mas se você ainda não chegou lá, ou se você já passou por esse processo de pedir ajuda e gostaria de, enfim, conseguir manejar o seu estilo de vida de uma forma mais consciente para não chegar nesse extremo em primeiro lugar, eu preciso dizer que você vai precisar fazer pausas. Eu estou te falando que para ser mais produtivo, você precisa fazer pausas. E talvez a sua rotina não permita tantas pausas quanto a minha permite, uma pessoa que trabalha de forma autônoma, que faz os próprios horários. Mas eu sei que ela permite, e a gente gosta muito de dizer para nós mesmos e para as outras pessoas que não permite, porque em algum momento da história alguém inventou que é muito lindo você não ter tempo para absolutamente nada além do seu trabalho. Mas estou dizendo aqui que não é bonito, tá bom? A gente vai apagar esse pensamento da nossa cabeça de que tudo depende do nosso esgotamento emocional e que ter pausas é coisa pra gente que não é bem sucedida ou que não se esforça bastante. Pausas é pra você que é um ser humano. E se você tá vendo esse vídeo, eu espero que você seja um. Então, quando você simplesmente puder não fazer nada, não faça nada. A gente precisa desse espaço para sentir o que a gente está sentindo, o que o nosso corpo está dizendo para nós mesmos. A gente precisa de um ócio criativo, de não pensar no trabalho, de não pensar nas tarefas que a gente precisa concluir. Um tempo, mesmo que seja 10 minutos por dia, para não pensar em todos os problemas que a gente precisa resolver depois que esse ócio acabar. E você vai precisar se treinar para conseguir fazer isso, porque provavelmente não vai ser algo natural. Provavelmente sua cabeça vai ficar fugindo o tempo todo pro trabalho, e isso vai ser um treino, vai ser um treino de todos os dias sentar olhando pro nada durante 10 minutos até que você consiga usar esse tempo para espairecer. Ninguém aguenta estar 100% do nosso tempo resolvendo problemas, ativo. Quando a gente faz isso, a tendência é que nosso corpo nos obrigue a parar. Porque é isso que acontece quando a gente não para ouvir nosso corpo. Ele nos obriga a fazer isso, seja nos deixando de cama por 7 dias doente, seja tendo um ataque de pânico, te obrigando a ir ao médico por seu coração tá acelerado e você não sabe o que é que tá acontecendo. Então, antes que o seu corpo te obrigue a parar, tente ouvir o que é que ele tá te dizendo, o que é que você tá precisando. Pra mim funciona muito ter alguns dias completamente offline, porque eu trabalho com o mundo digital, eu trabalho com o online. Então, pra mim, passar 2 dias, um final de semana, completamente desconectada, sem precisar produzir, sem pensar em conteúdo, sem estar rolando o feed do Instagram, porque muitas vezes eu uso o meu lazer pra fazer isso, pra continuar rolando o feed do Instagram. Enfim, completamente desconectada já é o suficiente pra me renovar a minha cabeça, me preparar pra voltar à minha rotina. Porque produzir é importante. A gente precisa no final do mês pagar os nossos boletos, mas a gente não vai conseguir continuar produzindo para pagar os nossos boletos se a gente não tiver esse tempo pra gente. Então você vai precisar encontrar o que é que consegue resetar o seu cérebro, seja no final do seu dia, no final da semana, nas suas férias, para você continuar vivendo a sua vida. Então talvez sair com seus amigos, ir para uma balada, se divertir, dançar até o chão, seja lá o que for, encontre o que é que faz isso pra você. O que é que você faz e quando você acaba de fazer, você se sente renovado. Pergunte pra si mesmo. E se você não sabe, é hora de começar a tentar fazer algo toda semana, o quanto a sua rotina te permitir. A realidade é que o mundo tá cansado, a quantidade de informação que a gente consome diariamente é absurda e esse incentivo a uma produtividade extrema tá deixando a gente doente. Espero que esse vídeo tenha te incentivado a pausar o tempo que der, como der, o que for necessário pra você. Se você se sente à vontade, compartilhe aqui embaixo o que é que você faz pra conseguir se sentir renovado. Talvez dê ideias pra outras pessoas que ainda estão perdidas nesse sentido de se encontrar e se perceber. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se isso tiver acontecido, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos que são liberados toda quinta-feira às 7 da noite. É isso, obrigada por assistir até aqui, um enorme beijo e até o próximo. Tchau!